Então, Tá ótimo. com a palavra. Maria Amélia, é uma alegria, uma honra estar com vocês aqui, né? E como você citou um artista, eu queria comentar o Paulinho da Viola, que disse que não dá para explicar a vida num samba curto, né? Então, quando a Maria Amélia me convidou para falar, eu elegi 4 questões que eu quero trazer para vocês e aí, a partir dessas questões, apresentar como eu vejo a tentativa de resposta, mas, mais que tudo, depois eu quero ver como vocês veem a resposta para essas 4 questões que eu vou apresentar. Você pode pôr, Elton, por gentileza, a primeira coisa? Então, a primeira questão é quando que é bom um plano diretor, né? Quando que um plano diretor funciona bem, né? Nós estamos pensando em revisar, é importante ter essa conversa. Depois, até a partir do que o colega Valmir apresentou, como promover a atividade imobiliária, mas, por outro lado, como promover a atividade imobiliária sem cair na armadilha das tipologias problemáticas, daquilo que podem piorar a cidade. A cidade de Valinhos é agradabilíssima, né? Um lugar, é um patrimônio, então, como proteger isso, né? E, ao mesmo tempo, como gerar emprego, né? Como trazer atividade imobiliária. A terceira questão é como proteger as áreas produtivas de alimentos, né? De uma forma ou de outra, o mercado imobiliário tende a absorver e aniquilar as áreas que são de produção de alimento, e todos nós comemos, né? Se a gente não cuidar disso, como vai ser, né? E, por último, como proteger as águas. Eu acho que a Maria Amélia apresentou muito claramente o dilema que é garantir água nessa região. A primeira delas, né? Eu lembro também daquela música, pode ir, Elton, para o próximo. Eu adoro aquela música dos Saltimbancos, né? Que é a cidade ideal, né? Que é, na música, a cidade ideal do cachorro tem um poste por metro quadrado, né? Então, cada um pensar o que é a cidade ideal dá muito samba, né? E pensar um plano diretor também, né? Quando é bom o plano diretor. Para mim, o plano diretor é bom quando ele contribui para a realização de direitos que a gente considera fundamentais ou que são constitucionais, né? Garantir moradia, garantir um meio ambiente saudável para todo mundo, garantir água, garantir alimentação, né? Quer dizer, esses parâmetros, quer dizer, e para todo mundo, né? A cidade conseguir olhar todos os seus cidadãos, né? Depois, quando ela consegue refletir um sonho, uma expectativa coletiva, né? Se o plano diretor, se a pessoa conseguir identificar no plano diretor um sonho, uma proposta que ele considera válido e importante, a chance de que o plano aconteça é muito maior, né? Então, o plano como reflexo de uma expectativa coletiva. A terceira questão é que é fundamental que o plano seja simples, que ele seja fácil de memorizar, fácil de fiscalizar, né? Eu cheguei a ver planos muito bem elaborados. Teve um caso de um plano feito com um grande processo, etc. e tal. Tinha 1.100 páginas o plano. Não dá para ler um plano que tem 1.100 páginas, né? Então, nós temos que conseguir ser humildes e fazer um plano que priorize coisas, né? O que a gente espera do plano? Então, menos é mais, né? Eu uma vez escrevi, porque quando foi aprovado o Estatuto da Cidade, eles colocaram um conteúdo mínimo do plano, né? E eu fazia uma brincadeira dizendo que nós devíamos ter um conteúdo máximo, né? O plano, gente, se você tiver 1.000 metas, você não lembra das metas mais. Meta se passou de 1 dúzia, já começou a estragar. Ele falou, poucas metas, né? Então, assim, nós temos que conseguir priorizar aquilo que a gente quer. O próximo, Elton. E também um plano, ele tem que conseguir olhar aqueles que não virão na Câmara discutir o plano, que não serão ouvidos em lugar nenhum. Nós temos que conseguir olhar para os vulneráveis. Eu não consigo ver uma sociedade boa se a gente não olhar para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de proteger os vulneráveis, né? Eu acho que, até o me colocou, nós temos que ajudar a criar oportunidade de trabalho e emprego, né?
A hora que eu vejo esse tanto de jovem aí, me dá um frio na barriga, de meu Deus, onde que nós vamos ter trabalho para esse povo todo, né? Depois, o plano precisa ser autoaplicável. A quantidade de plano diretor que vira uma mera intenção, mas ele não consegue desencadear programa e projeto, ele fica o que a gente chama do plano discurso, né? E, por último, o plano precisa conseguir olhar para não somente todo o território municipal, a maior parte dos planos olha só para a cidade, só para o urbano, né? Mas ele precisa conseguir olhar para a cooperação intermunicipal. Resolver o problema de água de Valinhos pressupõe interagir com Campinas, com Vinhedo, com Itatiba. Quer dizer, não dá para resolver alguns problemas sem fazer uma articulação regional, né? Então, eu participei de um processo de discussão do plano diretor de Natal. Em nenhum momento, eu participei de todas, foi um ciclo enorme de discussões, em nenhum momento mostraram nenhum mapa que saísse fora do perímetro de Natal. Eu fiquei indignado, porque tem uma área conurbada gigante, né? Então, inevitavelmente, tem que planejar olhando os vizinhos, e foi o que o Valmir aqui acabou de apontar, né? Bom, por outro lado, quando que é problemático um plano diretor, né? Bom, vocês não podem imaginar a quantidade de vezes que você constrói um simulacro de participação popular, sabe? Me chama de Brad Pitt, fala que eu sou lindão, que me engana que eu gosto, né? Faz um simulacro, um teatro ali, certo? Para fazer de conta que tem participação popular, e, na verdade, o plano diretor é aprisionado pelos interesses de uma parte da sociedade, né? Isso é extremamente comum. Eu não estou me referindo a Valinhos, estou falando disso num cenário usual Brasil afora, né? Geralmente, quem consegue aprisionar são os interesses do capital imobiliário de grande porte, né? Então, quando o Valmir está aqui descrevendo o Beto Carreiro, dizendo como que deve ser o desenvolvimento de Valinhos, me dá um frio na barriga, né? Porque esse caso aqui é um caso geral, né? É um grande capital, geralmente um grande capital investidor, que quer vir aqui e dizer como que deve ser o desenvolvimento dessa cidade deliciosa que vocês têm. Por outro lado, o mercado imobiliário ele faz pressão para a redução drástica das áreas protegidas. Quando eu falo área protegida, não é só área protegida ambientalmente, mas para a produção de alimento, para a proteção de água, para tudo, né? Quer dizer, evidentemente, há um interesse em transformar a área que é protegida em muito dinheiro. Muito dinheiro significa algumas tipologias que muitas vezes são problemáticas para a cidade, né? Bom, quando o plano diretor favorece tipologias construtivas que geram grandes impactos de vizinhança, eu vou falar aqui mais especificamente dos loteamentos fechados ou dos prédios muito altos, né? Eu costumo dizer o seguinte: morar em loteamento fechado é ruim? Não, mas morar do lado dele ou morar numa cidade que só tem loteamento fechado é uma desgraça. Eu percorri alguns lugares em Vinhedo, parece que você não tem cidade, não tem estrada, você tem uma sucessão de muros, né? Eu acho que em alguns pedaços de Valinhos isso já está acontecendo também, né? Prédio alto, eu vou mostrar. Acho que eu vou trocar com vocês, se importa, depois a gente volta. Tá ligado? Tá ligado? Tá. E também é muito problemático quando o plano diretor é só uma formalidade burocrática, né? Também tem muitos planos diretores. A Raquel Ronick, que foi colega da Maria Amélia, da gente aqui na PUC de Campinas, ela, numa vez que ela foi fazer um plano diretor, perguntou se já existia um plano diretor. Eles não achavam o plano. Cadê o plano? Cadê o plano? O plano era só um acessório. Até que a pessoa achou o plano que tinha estava suportando uma mesa que estava sem pé lá na Câmara. Aí alguém tirou. Então, a gente chama que é plano diretor que serve para apoiar a mesa que está sem pé, né? Então, assim, isso é extremamente problemático. Se é para fazer um plano, é muito melhor o plano curtinho, mas que ele significa um compromisso coletivo da sociedade, do que um plano sofisticadíssimo, trazendo especialista, que, na verdade, é só para apoiar a mesa.
Próximo, Elton, por favor. Então, essa imagem, para mim, eu acho bem emblemática, né? Das tipologias problemáticas, né? Para quem quer produzir, quem é consultor imobiliário, quanto maior o coeficiente de aproveitamento, maior o lucro que ele tem. Então, a pressão por poder fazer prédios muito altos é absolutamente presente, né? E morar no 20º andar do apartamento não é ruim, mas morar do lado de um prédio de 20 andares é uma verdadeira desgraça. Eu não sei quem tem essa experiência nefasta, né? Então, o impacto de vizinhança dos prédios muito grandes, e isso chega numa escala, gente, que vocês não podem imaginar o que o mercado começa a pressionar para que se produza. A próxima imagem, vai o próximo, não é em Xangai nem na China, é em Pinheiros, né? Os caras querem construir um Pombal desse tipo, né? Quer dizer, de certa forma, estão conseguindo, né? Eu não sei se aqui em Valinhos vai ter pressão para isso, porque o pessoal é sabido aqui, mas muito cuidado nessa hora, né? Bom, a questão da proteção da atividade imobiliária, né? Então, a segunda questão, mudei de cor, que é como proteger a atividade imobiliária sem cair nas tipologias problemáticas, né? Bom, eu acho muito importante favorecer o melhor aproveitamento do que já foi loteado, né? Eu estava dando uma olhadinha rápida aqui na área urbana de Valinhos, dos 148 quilômetros quadrados. Quando eu falo 148 quilômetros quadrados, nós estamos falando de 14.800 hectares, né? Vocês têm, parece que 78 ou 79 hectares de área urbana, né? Eu fiz uma conta rápida do que é essa área urbanizada, né? Com aproveitamento baixo, aproveitamento de coeficiente 1, nessa área já urbanizada de Valinhos, com coeficiente 1, né, de aproveitamento, cabe da ordem de 600 a 800 mil pessoas, sem lotear mais nada, certo? A questão é de usar o que já está loteado. Isso eu estou falando de 600 a 800 mil, mesmo se eu pegar metade dos 78 quilômetros quadrados e deixar para uso industrial, para grande porte, né? Então, aproveitar melhor o que já está loteado, cada novo empreendimento é um impacto, né? E aí eu queria fazer uma defesa do que eu chamo de soluções de densidade intermediária. Por que eu venho defender, no meu olhar da cidade que eu defendo, por que eu defendo as soluções de densidade intermediária? Vai o próximo, Elton. Bom, primeiro que tem algumas cidades de densidade intermediária que são fantásticas, né? Barcelona não tem praticamente nada de prédio alto, são prédios relativamente baixos, e é uma das cidades, a parte, o casco velho do Plano de Cerdá de Barcelona, é uma maravilha. Pode ir o próximo, por favor, Elton. Quer dizer, quando eu estou falando de áreas aí de densidade na faixa de 100 habitações por hectare, né? Com coeficiente de aproveitamento em torno de 1. Tem várias soluções que são desse tipo. Eu tenho prédio de baixa altura, até 9 metros de altura, que não causa aquela desgraça na vizinhança, né? Eu tenho o renque de sobrados, né? A Inglaterra, Londres, tem isso, de monte, né? Eu tenho pequenos condomínios horizontais, né? Ou mesmo casas sobrepostas. Existe uma alternativa que já foi adotada em algumas cidades, foi estimular, ao invés de proibir, a construção de uma segunda casa num lote unifamiliar, né? Então, agora, por que eu estou colocando essa defesa junto com a geração de emprego e geração de atividade? Vai o próximo, Elton. Porque quem que faz um grande empreendimento? Quase sempre vem um empregado de fora, o capital de fora, e o lucro que é gerado vai para fora, né? Quando você abre possibilidade para o pequeno empreendimento, quem que vai investir? É o André, que está ali já vendo se vai aprovar para ele poder construir um renque de 3 quadras, é o Tiago, é a Maria Amélia, é todo mundo que tem um pouco de dinheiro guardado, começa a empreender e fazer negócio. Então, esse empreendimento de densidade intermediária, quem que ele favorece?
Ele favorece o cidadão de Valinhos. O lucro que é gerado em Valinhos, gasta em Valinhos. Então, para gerar trabalho e renda, nada melhor do que favorecer o pequeno empreendimento que usa a área já loteada e adensa um pouco sem gerar impacto de vizinhança, né? Então, eu tenho feito uma defesa disso muito forte. Eu vou mostrar algumas imagens que defendem o que são essas tipologias, que aumentam um pouco a densidade, mas sem gerar esses estrupícios que a gente conhece mundo afora. Próximo, Elton. Eu vou mostrar algumas imagens, vai passando uma por uma. Isso aqui é em Oxford, na Inglaterra. São sobrados geminados, e não precisa ser o sobradinho, né? Dá para ser perfeitamente uma coisa de muito boa qualidade. E arquiteto bom não falta aqui na região. É só deixar a criatividade, né, Valmir? Você consegue fazer coisa muito boa com uma densidade muito maior do que a cidade tem hoje. O próximo. Isso aqui na região, em Sumaré, é a Vila Flora, né? É um exemplo de um projeto, um empreendimento. Era para ser na faixa do CDHU, não sei se vocês conhecem. E a Vila Flora teve tanto sucesso que acabou indo para faixas de renda mais altas. Ela trabalha com pequenos condomínios horizontais, com pequenos renques de sobrado geminado. Eu acho assim que, para ser um empreendimento voltado originalmente para baixa renda, é extremamente bem sucedido, né? Eu acho que esse tipo de empreendimento pode ser, a legislação pode facilitar. O próximo, Ailton. Isso é numa cidade agradabilíssima no Uruguai, chamada Colônia de Sacramento, né? Repara que não tem recuo, né? São passeios largos, não tem recuo, o estacionamento se dá em bolsões, né? O próximo. Isso é numa cidade aqui da região metropolitana de São Paulo. São pequenos condomínios horizontais, com 20, 30 casas, né? Próximo. Os prédios de pequena altura, prédio com 9 metros de altura, é uma solução que é uma densidade relativamente alta e que consegue ter impactos pequenos de vizinhança, impacto na cidade. O próximo. Isso aqui é uma lei que foi aprovada em Santo André, né? Eu sou professor da Federal do ABC, né, em Santo André. Eles fizeram uma legislação que chama prédio sem condomínio. A legislação super simples. Ela simplesmente tira o recuo lateral, o térreo geralmente é vazado, é uma área aberta. Na proposta original era para ter bastante jardim. Na hora que a lei tramitou, acabaram tirando, ficou só estacionamento. Mas você chega a densidades muito razoáveis usando lotes urbanos convencionais. Num lote urbano de 10 por 30, você faz em cada lote, você faz 4, você faz 8 unidades. Então, você tem um aproveitamento extremamente de densidade muito alta, e lá em Santo André, isso mobilizou uma quantidade enorme de pequenos empreendedores, é um foco de geração muito grande de trabalho e renda. Aí o próximo. Bom, nem tudo é simples. Quer dizer, por que isso é difícil? Porque durante décadas, toda forma de habitação múltipla, que não fosse o prédio de apartamento, era considerado cortiço. Então, a maior parte das leis municipais não permitem várias dessas tipologias que eu mostrei aí. Então, tem empecilhos legais efetivos para você fazer um adensamento sem lotear novas áreas. Então, é trabalho da Câmara rever algumas leis que impedem isso que eu mostrei. Isso que eu mostrei aqui, na maior parte dos municípios brasileiros, não é viável, né? Um dos problemas é que a exigência de recuos, durante uma certa época, eu pressionava para que as pessoas dissessem para que serve o recuo. As pessoas têm uma grande dificuldade de defender o recuo. Virou um procedimento padrão. E com a exigência de recuo, várias das coisas que são boas, boas nesse sentido que eu estou falando aqui, acabam sendo impedidas, né? Tem dificuldade de registro, né? Tem que fazer uma negociação, que nem o Valmir
com o cartório de registro para tirar dificuldades, né? E tem que negociar para facilitar um pouco a tramitação desses pequenos empreendimentos, né? Dependendo de como é a postura do financiador, às vezes financiar 200 unidades dá o mesmo trabalho que financiar 4. Então, tem que conseguir procedimentos para agilizar. Não é à toa que as soluções de densidade intermediária acontecem muito menos do que poderiam acontecer. O próximo, Elton. Bom, dos loteamentos fechados, gente, eu não quero falar muito, porque basta olhar. Se você deixar que todo o bairro da cidade vire um bairro fechado, a cidade deixa de existir. Ela fica um feudo, um burgo. Então, não dá para aceitar a expansão contínua de loteamentos fechados. Loteamento fechado é bom? Pode ser bom para quem mora, pode ser muito bom, excelente para quem promove o loteamento fechado. Mas ele não é bom para a cidade. Se você repetir um monte de loteamento fechado, a cidade implode. Então, é só olhar, é só andar para vocês perceberem que é inviável manter esse modelo. Tem como garantir atividade imobiliária sem permitir os empreendimentos aí de 300, 400, 1 milhão de metros quadrados, como, por exemplo, o Beto Carreiro queria fazer? Tem. É só você permitir que o empreendimento fechado se dê nos miolos de quadra. Fala, mas miolo de quadra é pequenininho. Pequenininho não. Se eu estabeleço, por exemplo, um perímetro que tem que ter quadras de 200, 250 metros de extensão, o perímetro da quadra não mais do que 800 metros, no miolo da quadra tem 40 mil metros quadrados. Dá para fazer um belíssimo empreendimento fechado, mas na rua tem que ter lote voltado para a rua. Eu não posso permitir que o empreendimento fechado encoste o muro na rua, porque senão a cidade fica violenta. Quer dizer, se Valinhos teve 2 assassinatos o ano passado, na hora que você começa a ter tudo quanto é rua, como uma sucessão de muralhas, você começa a ter violência. Não é à toa que em Campinas, depois de um certo tempo, o pessoal que morava nos loteamentos fechados tinha que sair com um comboio por causa dos assaltos que tinha no caminho para chegar nos loteamentos fechados. Então, exigir que os novos empreendimentos, uma parte da quadra, os lotes sejam voltados para a via, é uma questão da Câmara Municipal. Atrapalha os loteadores fechados, os empreendedores, vão ficar contentes? Não. Dá para eles fazerem negócio? Dá. Agora, ou ajoelha perante os loteadores fechados, ou aceita, sabe, que tem que mudar, que tem jeito de mudar sem impedir o negócio. O próximo. Isso aí é um trabalho antigo da Eleusina de Freitas, que foi grande colega da Mel, fez o doutorado com a Hermínia Maricato aí na PUC, mostrando os loteamentos fechados de Campinas. Isso é 2002, né? Tá dando para ver aí, Mel? 2007? Mas eu acho que o mapeamento dela é um pouco antes disso. Deixa eu ver aqui. 2007, isso mesmo. É de 2007. A Maria Amélia fez atualização aqui para Valinhos. Vocês viram que o perímetro, eu brincava, a continuar assim, talvez seja melhor fazer uma muralha, que nem o Muro de Berlim, e separa. Aqui tem uma cidade, aqui tem outra. Porque não dá para admitir, entendeu? E tem jeito de não admitir. Mel, eu tenho mais alguns minutos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Vai rápido, Elton, só falar da produção de alimentos. Eu acho que, para proteger as áreas produtivas de alimento, o figo, das frutas, da produção de alimentos, é fundamental, não é bem o plano diretor, mas é fundamental proteger o produtor, né? E eu acho que a aquisição de alimentos para merenda escolar, embora não seja diretamente do plano diretor, mas pode estar no plano diretor, é uma medida extremamente importante, né? E melhorar a mobilidade, comunicação, criar condição para que seja possível quem está no campo continue no campo. E, por outro lado,
perímetro urbano não dá para aumentar, mas, sabe, não tem cabimento seguir ampliando ao sabor dos interesses de quem quer continuar loteando, né? Tem que criar outro mecanismo, tem que conseguir, em algum momento, enfrentar essa onda. Senão, a cidade vai virando essa pandemônio que essa figura quer ilustrar aí. Aí o próximo, Elton. Já fechando, precisa regulamentar, eu acho, que o uso de característica urbana ao longo das rodovias. Isso não dá para enfiar a cabeça na terra. Tem um problema que é de uso de característica urbana em área rural, perto das rodovias. Tem que regulamentar, não adianta fazer de conta que é uma tendência, e aí é melhor que aconteça regulamentado, com parâmetros, estabelecendo exigências, do que achando que vai conseguir barrar totalmente, né? Mas tem que coibir o uso urbano nas demais áreas rurais e tem que coibir uma praga, que é chácara de recreio, né? É tão bonitinho a chácara de recreio, 2 hectares. Gente, chácara de recreio, o cara vem, ele quer ter um lago para chamar de seu, um pato para chamar de seu, se bobear, ele quer 2 galinhas para chamar de sua, aí dá meia dúzia de formiga, ele não sabe como combate, ele joga 2 quilos de inseticida, contamina a água inteira. Então, chácara de recreio quando você começa a pegar a fazenda não produtiva e transformar em chácara de recreio, você liquida com o ambiente na cidade. Então, assim, a questão, é bonitinho, é uma roubada ambiental a chácara de recreio. Tem várias formas de coibir a chácara de recreio. Uma delas é ampliar o módulo rural, né? Você discute, modifica, aumenta as reservas naturais, inclusive faz maior reserva natural quanto menor a propriedade, então 60% de reserva natural, quando a área tem 2 hectares. Mas deixar pegar as fazendas que estão meio apertadas e transformar em chácara é um tiro no pé. E eu acho que é só isso. Vê se tem mais alguma, Elton. Depois, as águas mananciais dá uma outra discussão. Mas, para pegar pouco nesse assunto, é fundamental que o município assuma seu papel como titular do saneamento como um todo, né? Ele tem que entrar na coisa. E tem que apertar a agência reguladora para que ela cumpra seu papel, para que as metas que o município estabelece com quem faz o serviço sejam cumpridas. As nossas companhias de saneamento, elas têm se movimentado apenas e tão somente pela questão financeira, né? É só ver o que acontece, por exemplo, em São Paulo, né? Teve ocasião em que a gente lançou a possibilidade de reduzir o consumo d'água em São Paulo, e um diretor da Sabesp falou: mas quem disse que a gente quer economizar água? A gente vive da venda de água. Quer dizer, então, o município assumir que vai tomar conta da questão do saneamento, botar a agência reguladora para trabalhar e fazer cumprir as metas, é uma questão que eu considero essencial. Mas eu vou parar por aqui, porque senão dá para falar a noite inteira, aí vocês vão começar a ficar com sono, vai ser muito triste. Obrigado. Então tá bom. Bom, eu agradeço, né, ao Valmir e ao Ricardo. E como nós tivemos um atraso no começo, não é, presidente? Podemos dar uma esticada, assim, no que for possível, para que possamos contemplar que nós temos já várias perguntas. Eu vou fazer na ordem de chegada, porque algumas delas até se relacionam, então eu vou pedir para que tanto Ricardo quanto Valmir, quando se sentirem confortáveis para responder. Então, nós temos uma pergunta que é múltipla, aqui são 4, não sei quem fez, não tenho a autoria, mas se o autor quiser se identificar conforme eu vou lendo, que é o seguinte: temos hoje uma população de 133 mil habitantes e uma frota com mais de 104 mil veículos. Já temos grandes congestionamentos e sistemas de mobilidade falhos. Como o plano diretor pode melhorar isso? Valinhos segue e persegue um modelo de desenvolvimento lastreado no seu potencial imobiliário, sobretudo valorizado por sua excelente qualidade de vida. Não corremos o risco de continuarmos neste caminho
de colocarmos em risco nossa tão festejada qualidade de vida, ou seja, na verdade, um pouco a questão do tiro do pé que você estava falando, quer dizer, né, de repente, aquela faca de dois legumes, algo que é tão bom, que a gente vai repetindo, e de repente se torna, né, o próprio veneno. O plano diretor pode corrigir rotas de colisão no planejamento urbano? Exemplo, interesses econômicos versus interesses coletivos e sociais. E, por fim, é possível encontrar um modelo de desenvolvimento econômico que equilibre o crescimento da cidade com a ideia de sustentabilidade. Então, estão lançadas essas pequenas e breves questões aí que devem valer 1 milhão cada uma, né, a resposta. Vamos lá. Eu só vou pedir, assim, se possível, aos colegas, que para a gente ter espaço, né, de troca e resposta de todas que vieram, que vocês possam ser sintéticos. Vamos tentar também sintetizar, mas tem um assunto que o professor Ricardo levantou, que é uma questão muito importante, que essa Câmara terá que discutir. Nós temos um problema sério, por quê? Porque nós temos a cidade se desenvolvendo numa valorização, como se comenta, é fato, né, das terras em Valinhos. O que acontece dessa forma? Nós estamos expropriando as camadas de baixa renda para fora da cidade. A situação onde essa de regularização, um exemplo que o professor Ricardo, que eu gostei, é de que o município, com a preocupação de criar guetos, de criar situações inadequadas de moradias, ele não regulariza aquela situação que você... É uma casa amarela que tem um tipo de um condomínio que não é um condomínio, né, que você demonstrou, que tem 8 habitações num determinado local. O que acontece hoje? Hoje nós temos as famosas chácaras de recreio, muitas das décadas de 70, 80 na cidade, né, elas estão sendo transformadas hoje em locais de habitação. Se dividem, você tem inúmeras situações no Vale Verde, na região lá da reforma agrária, em que se utiliza mais as áreas hoje com uma habitação precária. Né? Por quê? Porque também a cidade, o planejamento da cidade, não conhece essa cidade oculta que existe, afetando a questão de educação, afetando a questão de saúde, não tendo um dimensionamento correto para isso. O que a situação do edifício em si, o famoso, né, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, ela vem contemplar em parte isso. Ela traz uma outra situação para a cidade de impactos, né, mas vem contemplar em parte isso. Agora, a legislação, para se minimizar a questão da legitimidade da propriedade para a baixa renda, é um assunto que o plano diretor ele deverá, ao meu ver, ele tem um capítulo também para que seja intensificado nesse assunto. Poderíamos, então, eu acho para o Ricardo. Tá ok. Bom, nessa questão aí dos 104 mil veículos para 133 mil habitantes, né? Quase um veículo por pessoa do município, né? Deixa eu comentar com vocês. Eu tenho uma irmã que mora em Alphaville e eu acompanhei ao longo do tempo a transformação de Alphaville ali em Barueri. Recentemente ela estava comentando que para poder sair de Alphaville no período da manhã, eles têm saído às 5h30 da manhã, porque se sair às 6h30, 7 horas, demora 1 hora para sair do bairro dela e chegar na Castelo Branco, porque a avenida que estrutura para chegar nos diversos alfavilles fica completamente congestionada. O que acontece? O que é uma característica de uma cidade entupida de loteamentos fechados? Quer dizer, de certa forma, aquele complexo ali do Alphaville é muito parecido com o processo que está acontecendo em Valinhos, certo? Você tem algumas avenidas que alimentam blocos fechados. A cidade não tem permeabilidade. Eu tenho que percorrer todo o loteamento fechado para chegar numa outra via, né? Daqui a pouco vocês vão vivenciar esse mesmo processo. Para poder chegar na Anhanguera, vocês acordando às 5h30, aí vocês pegam a avenida, pegam com pouco trânsito. Esse é um processo. Então, assim, quando me perguntam o que faz num quadro desse? Bom, primeira coisa, não dá para seguir com loteamento fechado, na minha opinião. Você me pergunta qual é o nível de dúvida que você tem? 0 dúvida.
Se vocês seguirem com os loteamentos fechados, vocês se preparem para vivenciar o inferno da mobilidade, né? Aí quem vai ficar satisfeito com isso? Os grandes proprietários de gleba, que naturalmente, né, é extremamente lucrativo o empreendimento fechado. Ele tem interesse, ele vai pressionar. Se eu tiver dono de gleba aqui, ele vai me rogar uma praga? Mas claro que vai. Claro que vai me rogar uma praga para eu falar isso para vocês. Porque você quer coisa melhor do que comprar área a preço rural e vender a preço do centro de Valinhos? Claro que é lucrativo. E quem que paga a conta? População. Então, assim, é uma discussão central, né? E eu não vou nem entrar, eu acho que foi ótimo o Valmir ter falado, que precisa ter uma política para pensar a habitação dos mais pobres, porque o país é muito desigual, tem muita gente pobre. Apesar de Valinhos ser uma cidade riquíssima no contexto brasileiro, tem muita gente pobre em Valinhos também. Então, vai ter que pensar a questão habitacional de baixa renda, e a questão habitacional de baixa renda passa por legitimar, tirar da ilegalidade as soluções que a população de baixa renda já pratica. Várias daquelas soluções que eu comentei de densidade intermediária, elas são praticadas pela população de baixa renda. A única coisa é que elas não conseguem aprovar. Então, é isso que o Valmir falou, nós temos que trazer à luz uma coisa que a população tem praticado para a sua sobrevivência. Eu vou me manter só nessa, Mel, depois a gente... Então, vamos lá, vamos em frente. Aqui temos a pergunta da Cris Biriani, que faz, na verdade, duas questões também bem singelas. Gostaria que abordassem o caráter político do plano diretor, visto que ainda contenha estudos técnicos, para sua elaboração, a decisão final é política. Infelizmente, muitas vezes, nas discussões do plano diretor, o poder público não debate suas decisões sob a justificativa de que é uma decisão técnica. Também gostaria que comentasse o fechamento de órgãos de planejamento pelo governo do Estado, como ocorreu com a Implasa. Nesse ponto, eu compartilho a sua dúvida, Cris, porque a Implasa realmente foi um organismo que nos possibilitou criar toda essa base, né, de mapeamentos, de levantamentos sistematizados, enfim. Senão eu perco aqui. Então, eu acabei de conseguir publicar um artigo que eu gosto muito, chama Tipologias Habitacionais no Brasil, né, que mostra o seguinte, que é baseado numa pesquisa do IBGE, que mostra que tipo 35% da população mora em grandes aglomerados populacionais. O que é um aglomerado populacional? É quando a pessoa mora no município, mas trabalha no outro, estuda no outro, quando a vida tem uma forte relação, né? Você tem uma parcela da população que é relativamente pequena, que é um pouco mais do que 10%, que mora nas cidades médias isoladas. E tem um percentual, que é em torno de 40%, que vive em cidade pequena isolada. Certo? Então, a parte dos aglomerados é 50%, porque é 30% em grandes metrópoles e 20% em aglomerados. Valinhos claramente está nos 30%, que nos complexos metropolitanos. Certo? O planejamento no Brasil está indo muito mal. Por quê? Porque a gente praticamente não tem mecanismo de planejamento regional dos aglomerados, para os 50% da população. E não só não tem, como que pouco que tinha está sendo desmontado, né? Então, quando você comentou da Implasa, né? Quer dizer, nós estamos precisando loucamente fazer planos regionais. Aí eu pego e desmonto a companhia que seria o núcleo para pensar planejamento regional. Pois, por outro lado, nós precisamos loucamente planejar o pequeno município, porque o pequeno município hoje é muito difícil viabilizar, é muito difícil ficar no município pequeno. Se eu não tiver uma política pública para melhorar a situação do município pequeno, as pessoas começam a migrar. Uhum. O que você tinha no estado de São Paulo que orientava o pequeno município? A Fundação Faria Lima, o CEPAM. Desmontaram o CEPAM e a Fundação Faria Lima. Então, nós estamos com um planejamento como se tudo fosse cidade média. Só que nós não temos cidade média, 8,5% da população vive em cidade média hoje de pequeno porte. Então, por exemplo, não tem cabimento eu fazer o planejamento de Valinhos sem olhar para a região metropolitana. Só que a governança regional está muito mal. Então,
te respondendo, nós estamos ruins no planejamento, nós estamos precisando criar instrumentos que nós não temos. E, por incrível que pareça, nós estamos indo no sentido contrário, né? Nós estamos desmontando ao invés de criar estrutura para os pequenos municípios e para os aglomerados, que é o caso de Valinhos, né? Por isso que eu conclamei que o planejamento levasse em conta, né, a dimensão regional, porque os problemas de Valinhos são os problemas da região metropolitana de Campinas, evidentemente, né? Só para complementar também o que o professor estava dizendo, essa relação que existe de habitante versus veículos, né, é uma relação que perdura, que nos nossos estudos lá, também nos idos de 2000, eles permanecem iguais. É uma relação muito próxima que existe de Portugal, de Espanha, de veículos por habitante aqui. O problema nosso é que a nossa população cresceu dos anos 2000 para 2020. Taxa média de crescimento normal, não vi nenhuma distorção, que eu saiba, fora dos padrões brasileiros, né, das cidades desse porte, com investimentos que Valinhos sempre recebeu. Mas, enfim, o problema maior que eu vejo é que nós temos uma cidade com poucas avenidas, e continuamos a ter com poucas avenidas. Se nós, quem verificar na história, né, sobre a quantidade de avenidas que cresceram em Valinhos, com relação a loteamentos, sejam eles fechados ou abertos, né, mas com relação aos seus loteamentos, ele tem uma defasagem muito grande, quer dizer, nós crescemos nominalmente a parte, mantendo a taxa, mas crescendo nominalmente a quantidade, mas fisicamente continuamos com o mesmo fluxo nos mesmos locais. E o aspecto, só para voltar para a questão política, técnica, que é um assunto que perdurou por toda a minha vida, né? Eu costumava falar, inclusive, para o prefeito, para o Vitório, de que nós tínhamos que fazer um plano eminentemente técnico. O plano eminentemente técnico, os técnicos que tenham competência para planejar, né, eles precisam fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. Eles precisam sentir da sociedade, ter a sensibilidade, né, e depois colocar como um receituário disto. O plano diretor hoje, nosso, de certa forma, ele correu por essas propriedades, ele correu desta forma de entender o que era necessário naquele momento, naquela situação, naquele tempo, né, e ser colocado tecnicamente. E eu costumo brincar com o prefeito de que, se eu me deixar fazer tecnicamente correto, o senhor que vai ganhar politicamente, quem vai ser eleito vai ser o senhor outra vez. Essa é o que deveria nortear a situação técnica, não somente Valinhos, né? Isso, para mim, essa situação de consequência de quis falar que depois vai ser uma atitude eminentemente política, né? A sociedade é que tem que ver isto, que não pode ser dessa forma. O projeto de lei que virá para a Câmara, que veio para a Câmara, ele tem que ser analisado aqui, aberto amplamente entre os técnicos, a sociedade, tem que também a pessoa que não entende absolutamente de planejamento urbano, mas é que ele tenha, que ele possa entender o que está se querendo fazer com onde ele pisa. Então, essa relação, nós aqui estamos bem amadurecidos, que eu imagino, né, em termos históricos de Brasil, para paralisar essa situação onde o técnico fica subjugado a uma situação secundária. Não é que estou falando em nosso nome não, mas é que é a nossa realidade, é a nossa função, né? Deus deu essa função social para nós, então vamos ter que cumprir, né? É assim que funciona. Então, aqui nós temos ainda a pergunta da Sandra Rangel, da nossa Comissão do Meio Ambiente e Urbanismo da OAB, aqui de Valinhos, que diz o seguinte, que houve uma denúncia por parte de uma moradora do Parque da Floresta, que é uma localidade aqui na direção da rodovia Dom Pedro, que é a área rural, de um anúncio de venda de todos os lotes pelo valor de 40 milhões, assim que o plano diretor fosse aprovado na Câmara. Contudo, essa área é de preservação desde 1985, pois tem um fragmento de Mata Atlântica, sendo corredor de circulação ecológico.
sendo que a área é rural e que os moradores pagam ITR. A moradora que fez a denúncia mantém a preservação e recuperação onde antes foi desmatado. Por que essa área está sendo mercantilizada por uma imobiliária de Jundiaí, aqui mencionado o nome, por isso eu vou colocar Bonafide, sendo certo que não há qualquer decisão quanto ao Parque da Floresta no plano diretor? Anunciou. É uma situação de polícia, né? Não, mas a questão, acho que aí, na verdade, é o que você comentou, né? Assim, o Ricardo mencionou, a questão do plano diretor é uma questão que ela estimula, seja a ocupação. Quer dizer, quando você anuncia que algo está em vias de acontecer, é lógico que isso gera, né, numa situação que ela estava ali, de certa maneira, estacionária, isso gera uma expectativa e, obviamente, alguma especulação a respeito, né? Nós não recebemos mais nenhuma pergunta, mas eu gostaria, então, aqui de aproveitar, não sei se consultaria, se alguém gostaria de fazer alguma questão ainda. Tem mais uma questão? Vamos lá. Eu vou guardar a minha, então. Temos aqui duas questões do Rodrigo Romão. Valinhos não tem uma nova represa para suprir a demanda de hoje e o plano diretor quer transformar numa São Paulo. Valinhos também não tem infraestrutura no trânsito, segurança, como, por exemplo, prédios altos, e não tem um corpo em relação a, por exemplo, de segurança em relação a prédios altos, e não tem um corpo de bombeiros com componentes e equipamentos modernos. A habitação faixa 1, né, da renda de faixa 1, não sai em Valinhos por quê? Será a diferença de classes? Valinhos vem rejeitando o plano diretor devido a não ter infraestrutura e vemos o sistema imobiliário avançando. Como se pode parar isso hoje? Então, questões também bastante instigadoras, né? Mas, de qualquer maneira, aqui a gente tem a questão, né, que já fizemos assim, da infraestrutura, da água, do balanço hídrico. Quer dizer, nós vivendo aí uma questão de restrição hídrica, isso foi temporariamente já sanado, mas sabemos o horizonte, é nesse sentido até que eu gostaria de colocar, todos os planos regionais, o PDUI e agora o zoneamento ecológico e econômico apontam realmente para o horizonte aí muito próximo já de 2030 ou 2035, de questões de restrição hídrica muito rigorosas, a questão também atmosférica, de aumento da temperatura, aumento de doenças decorrentes disso, um decréscimo da produção rural. Ou seja, na verdade, nós temos um horizonte, o horizonte que vemos, né, para a próxima década, que é exatamente o período onde a nova legislação vai ter a oportunidade de influenciar os caminhos do município para um lado ou para o outro. É um período que se prenuncia como um período de aumento de tudo que está crítico, né, em termos do suporte da cidade. Então, as questões do Romão vêm nessa perspectiva, eu acho que ela, de certa forma, perpassa todas as questões aqui. E apenas para encaixar mais uma coisinha nisso, eu gostaria de lembrar uma frase do prefeito 3 vezes de Curitiba, governador do estado de São Paulo, arquiteto Jaime Lerner, que ele tinha uma frase paradigmática que era o seguinte: a urbanização segue o trilho do transporte. Então, ou seja, na verdade, a cidade de Curitiba, que é uma cidade que tem ali indicadores de desempenho minimamente na questão da mobilidade urbana, né, no sistema de transporte coletivo, é uma cidade que se caracteriza por ter um planejamento já da década de 40 do século passado, com o plano Agache, que continua sendo seguido até hoje, ou seja, a definição de eixos de desenvolvimento, de crescimento, a priori da urbanização, já se prevendo, quer dizer, qual seria o desenho que conciliaria fundos de vale com comieiras e encostas, a melhor forma de ocupar, de promover esse trânsito, né, em relação à geomorfologia. Valinhos não chama Valinhos por acaso, a gente tem um município todo de pequenos vales encravados e um vale mais extenso ali no Ribeirão Pinheiros. Então, assim, eu acho que muitas dessas questões, elas trazem aqui subjacente, no meu entendimento, uma angústia de uma urbanização que está acontecendo quase que de uma forma, eu vou chamar de orgânica, no sentido de que ela não tem claramente uma
determinação. E esse comentário de que Valinhos tem poucas avenidas, na verdade, o que nós temos percebido é que, sim, a urbanização está acontecendo de uma forma como uma mancha orgânica, onde a gente não tem claramente delimitados quais seriam os caminhos, que seriam os caminhos que permeiam, né? A gente sabe que a rua não é só um lugar para passar veículos. A rua, ela é um lugar de troca, ela, antes de mais nada, ela é um espaço público, né? E subjacente a essa questão do fechamento progressivo da cidade, nós temos junto a morte do que caracteriza o que é a alma da cidade, que é a dimensão pública dos espaços. Então, acho que essas questões do Romão, elas trazem isso, assim como outras que foram colocadas a respeito da mobilidade. Então, deixaria um pouco aí para a gente tentar refletir. Por que a gente não tem conseguido fazer uma urbanização que já tenha um pré-desenho? Será que nos falta esse hábito de realmente desenhar o espaço de vida coletivo, definir o que deve ser ocupado e o que não deve, ou seja, essa consciência coletiva que nos faz ter essa sensatez? E aí é uma questão política, eu penso, bastante clara, né? Política cidadã, política institucional. Bem, lembrou do Romão sobre a questão específica que eu venho acompanhando assim como cidadão, né? A situação ali da antiga Rigesa. Não sei se o professor tem conhecimento específico aí do local. A Rigesa é uma empresa que ela se instalou aí na década de 40, no centro da cidade, que na verdade, naquela época era a periferia da cidade praticamente, né? E se tornou ao longo do tempo. Muito bem. Criou-se umas lagoas lá no local, onde, infelizmente, quiseram tratar daquelas lagoas pela sua artificialidade, por ter sido criada, não é? Mas, o qual sempre discordei, né? Porque não existe mais a artificialidade, professor, nessa minha concepção, à medida que aquele local já estava sendo utilizado pela cidade como um local de represamento. Ele se utilizava ali de toda a parte da composição hídrica ali dos riachos ali da região, né? E imagino eu que, se fosse planejador em fases anteriores, né, décadas de 60, 70, 80, né, o que acontece? Graças à existência daquela lagoa, que não se discutia sobre a artificialidade dela ou não, é que se permitiu a criação, a continuidade de bairros ali como Bom Retiro, como outros locais. Então, ela serviu, na sua pretensa artificialidade, como um suporte de toda a parte de drenagem, de toda a parte de escoamento daquela região. Logo, ela perdeu a artificialidade, ela se tornou um meio natural de existência daquela região, daquela área, daquele setor urbano da cidade. Isto poderia, no próprio plano diretor, no capítulo de drenagens, né, ele poderia ser caracterizado desta forma, isso sem entrar no mérito, outros méritos da questão do ecossistema do local. Estou falando mais como um pulmão da cidade, um pulmão regional, micro-regional, vamos chamar daquela localidade de Bom Retiro, ali do Monte Verde, daquela região, né, para a existência do crescimento da cidade naquele sentido. Bom, mas tudo bem, mas é uma propriedade particular? Sim, existe o interesse imobiliário que nós não temos que negar. Essa é a existência, é a nossa realidade. Temos que lidar com a realidade, né? Perfeito, mas o poder público aí tinha que fazer, ao meu ver, o equilíbrio. E aí que eu vejo também a situação de enxergar toda essa área da Rigesa com uma matrícula única, de qual seria o interesse da cidade. O interesse da cidade, ele poderia otimizar a construção em determinados locais, meu ver, pode ser sim com edifícios,
com outra envergadura, mas propiciando, na maior parte, um canteiro verde, um corredor verde, interligando, inclusive, a pretensa artificialidade lá da lagoa. Ou seja, mas como fazer isto? Porque isso também teria que ser uma decisão da própria da comunidade. Sim, mas aí voltamos à velha história, né? Das dependências entre um poder e outro, das dependências, das situações anômalas que possam ocorrer aí nesse relacionamento público-privado. Né? Porém, essa é a realidade que tem que ser enfrentada. A realidade dos nossos tempos hoje é muito difícil, muito difícil. Falo com a experiência desse plano diretor que fizemos, é de equacionar todos os interesses. Se não tiver aí o bom senso, e lógico que você tem que ter a legislação que te coordene e te oriente. Mas numa situação específica dessa que eu lembrei em função aí de que foi assunto, foi pauta da cidade durante muito tempo, né? É que essa matrícula dessa região, como ela foi ao longo de décadas, ela teve uma finalidade industrial, fez parte do crescimento de muitas famílias aqui na cidade e tudo mais. Tem uma história linda, aliás, nisso. Hoje, ela tem que ser tratada assim. A cidade, aqui, através desses mecanismos, uma lei específica, e a cidade vai regular, ver o que mais lhe interessa. Por exemplo, estamos falando de avenidas. Existiria também uma público-privada, né, a questão de uma operação urbana consorciada, talvez também interagisse nesse local, para se fazer uma nova travessia, um novo projeto, uma nova extensão viária, dentro com que esse empreendimento é que fosse o protagonista. Então, as situações assim, das cidades desse porte, né, que dá para se discutir ponto a ponto, dá para a gente conversar sobre as esquinas de Valinhos, ainda dá. Com relação a São Paulo, por exemplo, é muito difícil você levar uma discussão dessa sem ter uma concepção linear sobre tudo. Mas com Valinhos ainda dá para acontecer uma situação de ser pontual, né, para você ver as necessidades e as suas possíveis situações, soluções. Né? Eu vou falar só, eu não posso falar da Engesa, eu quero falar especificamente de mobilidade, né? Eu estou em vias de me mudar para uma cidade que você faz tudo de bicicleta. Vai no supermercado, você vai no cartório, você vai na coisa. É meu sonho de consumo, né? E queria lembrar que uma boa parte das viagens de uma cidade se faz a pé. E as nossas calçadas, não estou falando de Valinho, estou falando de nossas calçadas, estou falando das nossas calçadas no Brasil. Elas não são ruins, elas são horrorosas. Nós temos uma lógica em que quem é responsável pelo passeio é o proprietário lindeiro. Então, você não precisa ser em bairro pobre, você vai em Barão Geraldo aqui. Você anda num passeio, o cara faz com ardósia, vira uma pista de esqui quando chove. Aí o outro, ele é ambiental, ele gosta de natureza, o passeio ele faz gramado, cheio de planta. Não existe passeio. Nem em lugar que é sofisticado. É raríssimo uma cidade que tem uma política de passeios. E a mobilidade a pé é fundamental, é fundamental. Você pega em São Paulo, 35% das viagens, total de viagens, é feita a pé. Feita como? Como o passeio não funciona, você vai para o meio da rua. Então, num plano diretor, por exemplo, criar uma proposta para gradativamente melhorar os passeios, me parece extremamente importante para começar a melhorar a mobilidade. Pois, por outro lado, criar uma estrutura para que você possa cada vez andar mais de bicicleta é uma tendência natural, não tem jeito de escapar disso. E sobre as avenidas, viu, Valmir? Deixa eu te contar, no caso das grandes cidades, eu tenho dificuldade para me posicionar com relação a uma cidade de 130 mil habitantes que nem Valinhos. São Paulo, quanto mais avenida para carro você faz, mais você atrai viagens de automóvel. Então, por exemplo, você cria uma nova faixa na Marginal, ela entope em questão de meses. Quanto mais você cria foco na mobilidade com o automóvel,
mais inviável vai ficando o sistema. Você cria mais avenida, ela entope, cria mais avenida, ela entope, entendeu? Agora, como eu falei, é uma cidade muito grande, né? O modelo como Valinhos, eu acho que a médio e longo prazo tem que melhorar os passeios, tem que criar uma estrutura cicloviária, mesmo porque não é todo mundo que dirige. Tem os velhos, muito velhos, que não dirigem. Eu já estou nessa borda dessa faixa. Já tem os muito velhos que, sabe... A arquiteta Maria Amélia tinha um projeto desse da parte de cicloviário por toda a cidade, não tinha? Tem que ter uma proposta cicloviária e tem que colocar de pé, entendeu? Na minha opinião, né? E gradativamente tem que criar ambientes de melhor urbanidade. Eu tenho uma ideia que você poderia melhorar a urbanidade dos passeios, etc. e tal, no entorno dos grandes equipamentos públicos. Você começa melhorando o passeio, vai irradiando em torno dos grandes equipamentos públicos, né? Para gradativamente ir chegando numa outra condição de urbanidade. Quem tem possibilidade de vai viajar, fica encantado de andar pelos passeios de Madrid, de Barcelona, e quando vê, a gente gospe no prato e trata super mal nossos passeios. Está na hora de a gente começar a criar essa urbanidade que a gente tanto sonha aí quando vai para outro lugar em que o passeio é importante, né? Eu falei de Barcelona, os passeios em Barcelona têm 8, 10 metros de largura, né? Aí, sabe, você vai em Buenos Aires, são aqueles passeios gigantescos, fantásticos, né? Porque nós vamos ter que começar a colocar o passeio de pedestres como uma coisa séria dentro do urbanismo. Não dá para deixar sem uma política pública. E, para fechar, Mel, queria fazer um comentário que eu não sei se vocês já pensaram nisso. O espaço público viário é que nem uma orquestra em que tem vários músicos e cada um com uma partitura. Tenta imaginar a quantidade de órgãos que interferem na rua. Tem o órgão de trânsito, o órgão que planta árvore, o órgão que põe placa, o órgão de saneamento, o órgão... Quando você vai somando, tem 20 órgãos que atuam. Cada um deles tem as suas prioridades, tem seus planos, tem seus projetos, um não conversa com o outro e não tem ninguém que orquestra. O espaço viário, na maior parte das cidades brasileiras, é uma bagunça. É que nem eu falei para vocês, todo mundo cheio de amor para dar, tudo bem intencionado, só que cada um tocando o seu instrumento com a sua própria partitura. O resultado final é que a árvore briga com fio, fio briga com placa, placa briga com... e vira um cafundó, uma bagunça generalizada sem orquestração. Então, num plano diretor hoje, eu instituiria um órgão que vai fazer a orquestração da gestão do espaço público viário, né? Para botar ordem na ciclovia, na coisa, eu acho que é fundamental. Não dá para a gente continuar com essa orquestra tocando tão desafinado. Parece quando a gente vai naqueles lugares que tem várias barracas, cada um bota um som bem alto, e aquilo lá parece que vai matar a gente, né, Mel? É mais ou menos o que está acontecendo com o sistema viário nosso. E a cidade tem que ser para viver, né? Temos aqui, Armando se entusiasmou e mandou 2 questões. Como está sendo permitida a construção do The Gardens, na Rua Paiquerê, que possui em uma ponta o Shopping Valinhos e na outra o Colégio Porto Seguro? É uma via, a Rua Paiquerê, 3 torres com 200 apartamentos, tudo sob o manto do Plano Diretor 3. O que acham dos bolsões de segurança? Só para esclarecer, assim, aqui em Valinhos a gente tem algumas modalidades de espaços urbanos que são fechados, só esclarecendo o Ricardo. Temos condomínios, provavelmente dito, os loteamentos fechados, os bolsões de segurança e... Agora, progressivamente, em grandes glebas que estão dentro do perímetro urbano, tem acontecido condomínios menores, mais um ao lado do outro, que está gerando, na verdade, manchas urbanas extensas. A gente tem quadras, por exemplo, com 1000 metros já consolidadas, só para entender um pouco por que surgiu essa figura dos bolsões de segurança, que são também modalidades de espaços fechados. Então, primeiro, uma dúvida do Armando, assim, né? Como é uma rua, já que estamos falando do viário, entendi isso, né, Armando? É uma rua com uma pista dupla, né? Pista única, aliás,
e com faixa de estacionamento de um lado só, ou seja, temos 3 faixas, 2 de rolamento e 1 de estacionamento, mas que está vivenciando nesse momento uma intensificação de grandes empreendimentos, comerciais, de serviço e residenciais verticais. Um pouco, acho que, pelo comentário que você fez dos edifícios. Então, fiquem à vontade. Posso falar do bolsões de segurança e você fala do outro, que é um caso específico, eu não consigo falar. Gente, eu tenho adotado uma regra para organizar o meu pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que uma solução é boa quando ela é viável para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu faço um modelo de saúde, baseado em plano de saúde. Todo mundo consegue pagar o plano? Não. Então, tem alguma coisa esquisita. É bom só para quem pode pagar. Aí eu crio um modelo de mobilidade, baseado no automóvel. É bom? Uai, se todo mundo pudesse andar de automóvel, tá, mas tem muita gente que não pode. Então, quer dizer, um modelo é bom quando ele é viável para todo mundo. Aí eu faria uma pergunta para vocês. É viável uma cidade em que todas as ruas sejam transformadas em bolsões de segurança? Que todos os loteamentos sejam fechados? Então, qual que pode fechar e qual que não pode? Lá em Campinas teve um caso que eu acho didático, eu acho bem importante, a Mel já me ouviu falar isso 200 vezes. Tinha um bairro em Campinas que era aberto e que transformaram num bairro fechado, queriam transformar num bairro fechado. Mas dentro do bairro tinha uma escola pública, certo? Você sabe quem estava propondo fechar o bairro que falou? Que não tinha problema, manter a escola pública, os alunos que vêm de fora, basta eles usarem uma identificação. Tá bom ou vocês querem mais? Lembra um pouquinho o que aconteceu em 1936 na Alemanha ou não? Né? Quer dizer, a ideia de criar bolsões, fechar bairros, é literalmente a barbárie, não tem outra expressão. Se a gente começar a permitir que se fechem as ruas, nós não vamos ter mais cidade. Vai ser absolutamente inviável ter vida urbana na cidade, né, nas cidades. Quer dizer, é a barbárie. Bolsão de segurança, em determinado momento, uma pessoa chamada Francisco Whittaker, que teve um papel, chegou a propor uma lei em São Paulo, né? Essa lei foi demolida pela inviabilidade dela. Então, é um equívoco. Os bolsões de segurança, eles são uma tentativa frívola da gente resolver um problema estrutural da sociedade de violência que não vai se resolver com isso. É que nem achar que comprando um carro blindado você vai estar seguro. Me chama de Brad Pitt, fala que eu sou lindão, sabe? Não é isso, não é por aí o caminho.